primeira carta de Pedro. Hoje nós estamos lendo o capítulo de número 5. O apóstolo Pedro, ele vai começar nos exortando, ou melhor, exortando aos dirigentes das igrejas. Eles devem amar sinceramente a igreja de Jesus Cristo e cuidar dela não por ganância, não por interesse próprio, mas cuidar da igreja por amor. Para vencer o mundo, o pecado e o diabo, devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele encerra dando algumas recomendações e abençoando aos irmãos em nome de Jesus Cristo. Então, do verso 1 até o verso 4, ele vai falar justamente do conselho aos pastores das igrejas. Preste atenção, meus amados pastores, aos conselhos que a palavra nos dá. O verso 2 ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Então é assim que os pastores têm que pastorear as igrejas do Senhor, espontaneamente, não obrigado, não por ganância, não por interesse próprio, porque essa é a vontade de Deus. O pastor pastoreia espontaneamente, pastoreia com amor. Verso 3: nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então você não pode, o pastor não pode ser aquele dominador, aquele que domina. Ele tem que, pelo contrário, tem que ser um modelo para todo o rebanho. É assim que a palavra orienta os pastores tratarem, pastorearem as igrejas. O verso 4, ele diz assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então a glória nossa, a glória dos pastores não é aqui na terra. Não procure a sua glória aqui, a glória será em Jesus Cristo. Quando Ele se manifestar, receberá a verdadeira glória aqueles que pastorearem a igreja com amor e não com interesse financeiro, não com ganância, não querendo ganhar algo em troca. E assim ficam os conselhos para os pastores. Do verso 5 ao verso 7, ele fala humilhando-se diante de Deus. Então, o verso 6, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno Ele vai te exaltar. O versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, lance sobre Deus toda a tua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. E o verso 8 e o verso 9, ele vai falar para nós resistirmos ao diabo. Então o verso 8 ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele fala: olha, sede sóbrios, sede vigilantes, seja vigiando, porque o diabo está no teu derredor, ele está esperando a primeira oportunidade para atacar, para te devorar. Então, sede sóbrio na palavra, sede sóbrio no entendimento da palavra e vigiando conforme a palavra do Senhor. O versículo 9: resistir firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resista firme na fé. O diabo está fazendo sofrer muitos. A nossa irmandade no mundo todo, não é só eu, não é só você, são todos que estão sofrendo. Então resista firme. E do verso 10 ao verso 14 ele fala as recomendações finais e a bênção. Então, encerrando com o versículo 11, ele diz: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele quem? A Jesus, a Deus. Seja somente a Ele todo o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E assim nós encerramos a primeira carta de Pedro. A partir de amanhã eu desafio a você a nós continuarmos a leitura. Nós vamos ler a segunda carta de Pedro. Se nessa primeira carta Pedro escreveu com o objetivo de encorajar os irmãos e fortalecê-los em relação às tribulações, perseguições, sofrimentos, na segunda carta Pedro escreve para ajudá-los a combater os falsos ensinos e as heresias que se espalhavam pela igreja. Assim como Pedro
Paulo também, nós já lemos as cartas de Paulo, ele deu bastante ênfase a esse tema dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Uma fé genuína em Cristo, ela é revelada por uma vida piedosa e dedicada a Cristo. Esse tipo de cristão dificilmente se desvia da verdade ou será enganado pelos falsos mestres, aquele que tem uma fé genuína em Jesus Cristo. Então assim nós encerramos e desafiamos você a dar continuidade na leitura. A partir de amanhã estaremos lendo a segunda carta de Pedro. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você.